Olá galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos aí, no volume 4 e vamos trabalhar agora as atividades da segunda semana do nosso plano de estudo tutorado, material oferecido aí pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Hoje haveremos de falar sobre quantidade de movimento, tema relativo ao primeiro ano do ensino médio regular. Mas antes disso, convido vocês, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, siga-nos nas nossas redes sociais aí e se essa aula for útil para vocês, por favor, ajude-nos, deixe aquela curtida aí para nos ajudar. Galera, vocês estão prontos? Se estão prontos, vamos começar pela atividade 2. Por que, professor Camilo, pela atividade 2? Porque pela atividade 2, nós vamos conseguir agora, gente, fazer uma explanação teórica mais coerente, ficando mais fácil para que vocês consigam acompanhar aí a nossa aula, certo? Então vamos lá, vamos primeiro ler a atividade. Um atirador de uma agência federal, cuja massa é de 70 kg, está com uma metralhadora de massa 2 kg. Ambos podem sofrer, atirador junto à metralhadora, um recuo ao atirar. As balas têm massa 40 gramas cada uma e saem da metralhadora com velocidade de 800 metros por segundo. Qual é aproximadamente a velocidade de recuo do sistema atirador-metralhadora ao disparar uma bala? Considere um sistema isolado de forças externas. Eu frisei isso para vocês. E o atirador junto com seu equipamento, inicialmente em repouso. Pois bem, vamos lá, galera. Vamos entender agora, teoricamente, como nós analisamos essa situação. Conservação da quantidade de movimento. Gente, nós falamos que a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Para bem defini-la, precisamos ter módulo intensidade, que é dado pelo produto da massa em quilograma, pela velocidade instantânea, em metros por segundo. Só que também temos aí, galera, a direção e o sentido. A direção do vetor quantidade de movimento é a mesma direção do vetor velocidade, é paralelo ao vetor velocidade. E o sentido mesmo do vetor velocidade. Tudo bem? Vamos continuar. Sistema isolado de forças externas. O que seria um sistema isolado de forças externas? Para considerarmos a conservação da quantidade de movimento. Primeiro, existe uma condição. Não há forças externas, podendo haver forças internas. Nesse caso, eu teria um sistema isolado de forças externas e a quantidade de movimento iria se conservar. Uma outra possibilidade, uma outra condição, seria se a resultante das forças que atua sobre o corpo, a resultante externa, for nula, certo? Essa seria a segunda condição. Ou pode-se haver aí forças externas, mas essas forças, elas se anulam. Pode desprezar a ação das externas, comparadas com as internas, certo? Você pode desprezar a ação das forças externas. Então, nessas três condições aí, respeitando pelo menos uma delas, eu teria a conservação da quantidade de movimento. Logo, se o sistema é isolado de forças externas, a resultante externa é nula. Logo, o impulso é nulo. Gente, o que é impulso? Nós trabalhamos isso na aula passada. Quando você atua sobre um corpo por um determinado intervalo de tempo, a força vezes a variação do tempo cria o impulso, que também é uma grandeza vetorial. Tranquilo? Então vamos lá. Nós vimos na aula passada que o impulso resultante é igual à variação da quantidade de movimento, certo? Se uma força atua sobre um corpo fazendo variar sua velocidade, existe uma variação da quantidade de movimento. Logo, o que seria impulso? Força resultante multiplicado pela variação do tempo. Isso é igual a quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Mas tem um detalhe, galera. Nós estamos considerando o sistema isolado de forças externas. Logo, a resultante das forças é nula. Se a força resultante é nula, zero
vezes o tempo é igual a zero. Logo, zero é igual a quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Assim sendo, eu posso dizer que a quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Se são iguais, não variou a quantidade de movimento, se conservou, certo? Princípio da quantidade de movimento, né? A quantidade de movimento de um sistema de corpos isolados de forças externas, ou seja, a resultante das forças sobre esse corpo é nula, é constante. Logo, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Agora sim nós podemos resolver a atividade, ó. Vamos reler e vamos aplicar o que vimos aí. Galera, tem que se prestar um pouco de atenção, não é tão simples, mas um pouquinho de treino vai nos ajudar. Um atirador de uma agência federal, cuja massa é 70 kg, está com uma metralhadora de massa 2 kg. Ambos podem sofrer, atirador junto à metralhadora, um recuo ao atirar. As balas têm massa 40 gramas cada uma e saem da metralhadora com velocidade de 800 metros por segundo. Qual é aproximadamente a velocidade de recuo do sistema atirador-metralhadora ao disparar uma bala? Considere um sistema isolado de forças externas. Observou, gente? Eu estou considerando aí a conservação da quantidade de movimento. Ele está me garantindo aí que o sistema é isolado de forças externas. E o atirador, junto com seu equipamento, junto com a metralhadora, ambos estão em repouso inicialmente. Essas informações são muito importantes para resolvermos a atividade. Eu coloquei um atirador aqui, ó, nosso cowboy. Repara que aqui eu tenho um vetor quantidade de movimento. Observa que ele está numa certa direção e num certo sentido. E aqui eu tenho um vetor quantidade de movimento que corresponde ao movimento do corpo do atirador e da sua arma após o disparo. Ou seja, aqui já representa o recuo, certo? Galera, eu vou falar em velocidade. Eu preciso me referenciar. Eu preciso de um referencial. Então, observem vocês que eu optei por um referencial, nesse caso na horizontal, para a direita. Logo, a bala se desloca a favor do referencial adotado. A velocidade da bala, gente, que também é um vetor, será positiva. Logo, o vetor velocidade, que representa o recuo tanto do atirador quanto da metralhadora, esse vetor velocidade vai estar contrariamente à trajetória adotada. Nós vamos chegar no valor de velocidade negativo, simples e puramente por isso. Eu escolhi o referencial para a direita e vocês observem que o atirador com o seu equipamento recua para a esquerda, certo? Então vamos tentar lá resolver a atividade. Observe aqui, ó, quantidade de movimento e a velocidade para a direita da bala. A quantidade de movimento aqui, ó, e como o vetor velocidade e o vetor quantidade de movimento tem mesma direção e sentido, a velocidade de recuo estará para a esquerda, contrariamente ao referencial adotado. Chegaremos na velocidade negativa. Proposta de resposta aí, ó. Primeiro, vamos os dados aí. Massa do atirador. Atirador, 70 kg. Massa da metralhadora, 2 kg. Massa da bala, 40 gramas. Estou trabalhando no sistema internacional, converti gramas para quilogramas. 0,04 kg. Velocidade inicial, gente, tanto do atirador, quanto da metralhadora, quanto da bala, é zero, certo? Isso é antes do disparo. A velocidade final da bala, 800 metros por segundo. Velocidade final do atirador e velocidade final da metralhadora, isso é que ele nos pede. Logo, eu quero relembrar que a quantidade de movimento é o produto da massa multiplicado pela velocidade, ou seja, quilogramas metros por segundo ao quadrado. Colocamos todas as unidades aí no sistema internacional. Vamos lá, conservação da quantidade de movimento. Se nós estamos aí considerando um sistema isolado de forças externas, a variação da quantidade de movimento é nula. A quantidade de movimento se conserva. A quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Observa, ó, quantidade de movimento antes do disparo é igual à quantidade de movimento depois do disparo. Vamos lá. O que seria quantidade de movimento? Tem um sistema atirador, metralhadora, balas. Seria a quantidade de movimento do atirador antes do disparo, mais a quantidade de movimento das balas antes do disparo,
mais a quantidade de movimento da metralhadora antes do disparo. Isso vai ser igual à quantidade de movimento do atirador após o disparo, depois do disparo, mais a quantidade de movimento aí da bala após o disparo, somado com a quantidade de movimento da metralhadora após o disparo. Façamos isso aí, ó. Massa do atirador vezes velocidade inicial do atirador, mais massa da metralhadora vezes velocidade final inicial da metralhadora, mais massa das balas aí, ó, mais velocidade inicial da bala. Isso vai ser igual massa do atirador vezes velocidade final do atirador, que representa a quantidade de movimento do atirador após o disparo, mais massa da metralhadora vezes a velocidade final da metralhadora, mais a massa da bala multiplicado pela velocidade final da bala. E nós desejamos aí o que, galera? A velocidade final tanto do atirador quanto da bala. Só que lembrem vocês que eles recuam juntos. Então, a velocidade final tanto da da metralhadora quanto do atirador é a mesma. Tem mesmo valor, porque eles recuam juntos, eles estão grudados, certo? Então, 70 vezes 0. Por que 0? Velocidade inicial do atirador. 0 aqui representa a velocidade inicial da metralhadora. E 0 aqui representa a velocidade inicial da bala antes do disparo. Vai ser igual massa, que é 70, vezes velocidade final, velocidade de recuo do atirador, mais 2, que é a massa da metralhadora, vezes velocidade final da metralhadora, mais 0,04, que é a massa em quilogramas das balas, vezes a velocidade final das balas. Se eu fizer essa operação, 70 vezes V mais 2 vezes V mais 32, que é o produto de 0,04 vezes 800, é igual a 0. Logo, 72 vezes velocidade final é igual a menos 32. A velocidade de recuo aí seria menos 32 dividido por 72. A velocidade de recuo é igual a menos 0,44 metros por segundo. Como prevíamos, negativa, pois observe que eu adotei a trajetória para a direita e metralhadora e atirador recuam, eles se deslocam com velocidade para a esquerda. Logo, resposta, letra A. Galera, pratiquem, ok? Tentem refazer a atividade aí. Aí eu já pulo para a atividade 3, para podermos praticar um pouquinho mais. 2 patinadores de massas iguais a 80 kg, na última volta de uma final de competição de patinação de velocidade, movem-se com velocidades 54 km por hora e 63 km por hora. Em uma tentativa de ultrapassar, os patinadores colidem, eles se chocam e saem juntos. Aí, galera, eles saem grudados um ao outro até a linha de chegada. Qual a velocidade com que os patinadores cruzam a linha de chegada? Vamos lá, vamos para os dados, ó. A massa 1, que é a massa de um patinador, é igual à massa do outro patinador, que eu chamei de M, que vale 80 kg. A velocidade de um patinador aí, V1, 54 km por hora. O outro patinador terá velocidade de 63 km por hora. Acredito aí, né, que seja o patinador com blusa vermelha, porque ele deve chegar aí no patinador da frente e acabar colidindo. Tranquilo? E eu quero que vocês observem que após a colisão, gente, eles saem juntos, certo? Um abraça o outro, um gruda junto ao outro. Logo, a velocidade final do patinador 1 é igual à velocidade final do patinador 2, que é igual a V. Essa interpretação é importante para a solução da atividade. Vamos lá, presta atenção nisso. E ó, colisão inelástica, pois os corpos saem unidos. E isso seria a noção de uma colisão inelástica, certo? Eles saem juntos após a colisão, após o contato aí. A quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Considera a conservação da quantidade de movimento. Então, a massa do patinador 1 vezes a velocidade V1 é igual à massa do patinador 2 vezes a velocidade V2. E isso representa a quantidade de movimento total antes da colisão. Vai ser igual a massa vezes a velocidade final do patinador 1 mais a massa vezes a velocidade final do patinador 2. Essa soma aqui, ó, representa a quantidade de movimento total pós-colisão. Logo, como massa 1 é igual a massa 2, que é igual a m, e velocidade final do patinador 1 é igual a velocidade final do patinador 2, que é igual a v,
eu posso escrever isso aqui, ó. Massa, velocidade final 1, mais massa multiplicado pela velocidade final 2 é igual a massa vezes V, mais massa vezes V. Nós temos, ó, massa, eu vou até colocar em evidência, porque eu posso cancelar. Tá vendo que nesses monômios aqui, ó, eu tenho aqui um fator comum? Então, massa que multiplica 54 mais 63 é igual a massa que multiplica V mais V. Ou seja, 54 mais 63 é igual a 2V. 2 vezes a velocidade final após a colisão é igual a 117. A velocidade final de ambos aí, ó, após a colisão, 117 dividido por 2. Logo, essa velocidade final, quando eles cruzam a linha de chegada, 58,5 km por hora. Ele me deu aí, ó, a velocidade em km por hora. Eu resolvi trabalhar com essa unidade aí sem perda de generalidade, sem nenhum prejuízo à atividade. Certo, galera? Então essa aí seria a resposta da atividade 3. Agora, galera, partamos para a atividade 1, com muito cuidado. Beleza? Atividade 1. Vamos lá. Um torcedor de futebol, durante a partida de seu time na Libertadores, resolveu utilizar seus conhecimentos de física para explicar algumas jogadas. Nessa perspectiva, leia com atenção as afirmações a seguir e marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Vamos lá. O torcedor, ele elucida a seguinte afirmação: a força que o jogador exerce sobre a bola ao chutá-la é igual à força que a bola exerce sobre o pé do jogador. Pois bem, galera, dá uma vontade de marcar verdadeiro, né? Parece que a gente está habituado aí, né, a falar do paração e reação. Tudo bem, eu tenho um jogador aqui, ó, e o jogador exerce uma força sobre a bola. É essa força F aqui, ó. E a bola também chuta, exerce uma força sobre o pé do jogador, certo? Se o pé atua sobre a bola atua sobre o pé do jogador. O pé chuta a bola chuta o pé do jogador. Só que nós temos que lembrar, galera, que ele falou força, ele não falou módulo, intensidade. Força é uma grandeza vetorial. Para bem defini-la, precisamos de quê? De módulo, intensidade, direção e sentido. Nós temos aqui representado um para-ação e reação. Quais são suas características? Tem mesma intensidade. Então, essa força aqui, ó, que o pé exerce sobre a bola, tem mesmo valor numérico que a força que a bola exerce sobre o pé do jogador. Tem mesma direção. Ambas as forças estão na horizontal. Só que elas têm sentidos opostos. Cuidado! Repara que eu tenho uma força aqui na horizontal, mas atuando para a direita. Para uma mesma direção, existem dois sentidos. E nesse caso, a reação, vou chamar isso de reação, está também na horizontal, na mesma direção. Só que o sentido é para a esquerda. Então, esses vetores, eles não são iguais, pois eles têm sentidos opostos. O sentido é dado pela pontinha da flecha, ok? Então, essa afirmativa seria falsa. Cuidado, galera, ó, quando falo força, muitas vezes pensa-se só em intensidade. Não, galera, eu tenho que analisar o vetor. E para analisar uma grandeza vetorial, eu tenho que analisar módulo, intensidade, direção e sentido. Partamos para a próxima questão. Aí aquela condição, né? Enunciou-se uma situação, eu realmente não estou seguro, pois o texto não ficou muito claro. Eu vou fazer uma análise aqui dessa segunda afirmação aí, certo? E caso o PET solte uma errata, deixe isso mais claro aqui pra gente, eu volto a recorrigir. Mas vamos tentar aqui, ó. Primeiro, ó, a quantidade de movimento em uma colisão inelástica com o jogador chutando a bola a gol não se conserva, pois as condições do sistema não são ideais. Galera, eu tenho uma colisão inelástica. Nós estamos trabalhando aí, ó, com sistemas ideais, né? Sistemas conservativos nesse caso. Então, quando eu tenho um tipo de colisão inelástica, a energia cinética ela é dissipada, certo? Mas a quantidade de movimento sempre se mantém constante, conservada. Eu estou considerando um sistema aí livre de forças externas. O sistema seria pé do jogador, bola, certo? Se eu partisse para uma condição real, isso aqui, eu consideraria isso aqui, mas eu estou considerando até agora o que nós temos de informação e o que nós utilizamos no ensino médio.
Beleza? Então, olha o que eu estou dizendo, ó. Considerando o sistema isolado de forças externas, existe a conservação da quantidade de movimento. Então, a variação da quantidade de movimento é nula. Vamos considerar isso falso, certo? Mas isso aqui, ó, essa informação que ele me fala assim, ó, pois as condições do sistema não são ideais, isso deixa aí a gente na dúvida, certo? Eu estou considerando aí o que nós trabalhamos no ensino médio, o que o PET trouxe de teoria pra gente. Qualquer probleminha, a gente refaz, beleza? Letra C aí, ó. Em colisão, sempre dois jogadores de cabeceando a bola, o impulso que os jogadores sofrem é igual em valor, módulo, direção e sentido. Impulso, tá? Vamos lá, ó. Deve ter doído. Eu tenho isso aqui, ó. As cabeças vão ao encontro uma da outra, né? E se chocam. Galera, ao se chocar, olha o que vai acontecer. A bola rosa exerce uma força que eu chamei de F1 sobre a bola azul. Para mim isso é azul, certo? Só que a bola azul também vai exercer uma força sobre a bola rosa, para ação e reação. Prestem atenção, lembrem da aula passada. Se uma força atua sobre um corpo durante um intervalo de tempo, isso gera uma grandeza chamada de impulso. Tá vendo que a bola rosa exerce uma força F1 sobre a bola azul durante o intervalo de tempo? E o impulso tem mesma direção e sentido da força atuante? Então eu tenho impulso 1 que está na horizontal para a direita. Só que existe uma força F2 também, que é a reação da bola azul sobre a bola rosa. Se existe uma força F2 que atua durante o intervalo de tempo aí na bola rosa, existe um impulso F2. Força atuando sobre o intervalo de tempo gera um impulso. E reparem vocês que o impulso tem mesmo tamanho, mesmo módulo, mesmo valor, tem mesma direção, horizontal. Só que os sentidos, gente, são opostos. Ó, o impulso 1 está atuando para a direita, olha a pontinha da flecha, do vetor impulso. O impulso 2 está atuando para a esquerda. Então, mais uma vez, galera, isso é falso, pois os sentidos não são os mesmos, os sentidos são opostos. Tranquilo, galera? Beleza. Letra D aí. Na cobrança de um pênalti, o jogador altera a quantidade de movimento da bola, que, por sua vez, é novamente alterada, variada, quando a bola se choca com a rede. Galera, rapazinho, ó, chutou a bola. Aí, a quantidade de movimento é dada por quê, gente? Pela massa da bola e pela velocidade a cada instante. Reparem que a bola estava em repouso, começou a movimentar-se quando o garoto chutou e depois voltou a repouso ao final lá do toque com a rede, né? Do contato com a rede. Então percebam vocês que houve variação da velocidade. Se há variação da velocidade, existe variação da quantidade de movimento. Ó. Velocidade a cada instante está variando, certo? Então, nesse caso, realmente altera-se a quantidade de movimento nessas condições que ele colocou aí. Nós temos duas colisões, né? Primeiro o contato do pé do jogador com a bola, depois o contato da bola com a rede. Nesse caso, a quantidade de movimento é alterada e é verdadeira a afirmativa. Vamos para a última afirmativa aí, ó. O goleiro continuou em repouso após fazer uma defesa. Ele me deu aí uma informação importante, a velocidade tanto inicial quanto final do goleiro, né? Nula, ele ficou em repouso. Não conseguiu agarrar a bola, que bateu em suas mãos e voltou na mesma direção, com a mesma velocidade, certo? Com base nesses dados, pode-se considerar que a quantidade de movimento do sistema goleiro-bola antes e depois da colisão é igual. Ele falou que a quantidade de movimento aí é igual. Pois bem, a quantidade de movimento, gente, é o produto da massa do corpo multiplicado pela sua velocidade. Isso aqui me dá o módulo. Só que eu preciso de direção e sentido, porque quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Então, veja o vetor velocidade. O vetor quantidade de movimento tem mesma direção, é paralelo ao vetor velocidade. E mesmo sentido. Nós já havíamos falado isso lá no início da aula, certo? Então, eu tenho um vetor velocidade e eu tenho um vetor quantidade de movimento. São grandezas diferentes. Só que direção e sentido, tanto da velocidade quanto do vetor quantidade de movimento, são os mesmos. Aí, galera, nós precisamos mais uma vez nos referenciar, né? Para falar de velocidade, precisamos de um referencial. Eu, mais uma vez, adotei o referencial para a direita.
Imagina que esse paredão seja o goleiro aí, ó. É um paredão. Antes da colisão, antes da bola chegar ao goleiro, olha o vetor velocidade. Se o vetor velocidade está na horizontal para a esquerda, o vetor quantidade de movimento antes da colisão terá direção horizontal e estará no sentido para a esquerda. Ó, após a colisão, o goleiro soltou a bola. Imagina que esse muro seja o goleiro. Observe que a velocidade agora tem a mesma direção da anterior, a direção horizontal, só que o sentido mudou. A velocidade agora está para a direita. Inclusive, se você quisesse calculá-la, ela seria positiva, porque nesse caso, a velocidade após o choque, ela terá a mesma orientação da trajetória adotada. Logo, a quantidade de movimento acompanha em direção e sentido o vetor velocidade. Observe que agora a quantidade de movimento após a colisão tem direção horizontal, só que o sentido agora é para a direita. Observe que houve uma variação de sentido, galera. Vetores, quantidade de movimento. Repare esses dois casos aqui, ó. Mesma intensidade, eles têm mesmo tamanho, têm mesma direção, ambos estão na horizontal, só que sentidos são opostos. Cuidado, galera, ó, detalhe importante. Sentidos opostos. Se eu tenho vetores aí com sentidos opostos, mesmo tendo mesma intensidade e mesma direção, esses vetores não são iguais. Inclusive, a gente chama esses vetores de vetores opostos, certo? Então, logo, não são iguais. A quantidade de movimento se altera. Então, a proposição está falsa. Tranquilo? Galera, chegamos ao final aí da semana 2. Eu sei que a atividade não é tão fácil, certo? Mas eu peço a vocês que refaçam, se esforcem e enviem para a gente as dúvidas. Nós estamos aqui para servi-los. Mais uma vez, eu reafirmo, a interação com vocês, gente, tem sido muito produtiva, muito enriquecedora, certo? Inscreva-se em nossos canais, ative as notificações aí para receber os vídeos que estão sendo postados semanalmente. Siga-nos nas nossas redes sociais e se essa aula foi útil, deixe aquela curtida para nos ajudar. Muito obrigado e até uma próxima, galera. Bye, bye.